Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de biologia celular, referente à divisão celular, né, ao núcleo mais precisamente, mas nessa fase dos estudos, na unidade 3, nós vamos falar sobre o ciclo celular. Na verdade, fizemos uma pequena introdução, né, na última aula 5, né, e hoje vamos dar continuidade aos estudos aí do ciclo celular e o controle da divisão celular. Então essas foram imagens que nós mostramos na aula anterior, né? Brevemente comentamos aí sobre a divisão celular e o fato de que é um processo, uma etapa aí do ciclo celular, que ela tem que ser regulada e coordenada. É um momento muito frágil para a célula, né? Esse motivo aí foi explicado já na aula passada. Nós vimos aqui também esse slide foi já mostrado, se eu estou recapitulando os momentos finais da aula anterior, né, de comparação, a tabela mostra aí, comparação entre diferentes células, né, e o ciclo celular dessas células, né, células que podem durar mais ou menos um ano e células que têm um ciclo de vida de 30 minutos, né, em eucariotos. Bom, aqui um esquema simplificado, resumido, bem didático do ciclo celular, né, e que mostra a divisão de uma célula eucariótica hipotética, né, com dois cromossomos, um que está em vermelho e o outro em preto, em que se mostra aqui como duas células filhas geneticamente idênticas, né, são produzidas em cada ciclo celular, né? Então aqui nós temos, né, começa com uma célula que vai sofrer crescimento, né, e em determinado momento ocorre a replicação cromossômica, todo aquele processo de condensação, né, depois a segregação cromossômica, e aí a célula entra na divisão celular, né, até termos duas células filhas. Tá? E com isso se completa o ciclo celular. Né? Resumidamente aqui, esquematicamente, o ciclo celular. Tá? Então, uma célula produz duas células geneticamente idênticas. Então, isso resumidamente é o que? É a mitose. Tá? Em geral, cada uma das células filhas continuará a se dividir passando por ciclos celulares adicionais. Então, do lado esquerdo aqui, direito de vocês, na verdade, né? O citoplasma, uma célula, tá? Ela sofreu aqui a duplicação cromossômica, ela entrou em divisão celular, né? Uma célula 2N, que dá origem a duas células 2N, né? E o processo de citocinese, que é esse estrangulamento, né? A divisão aqui do núcleo do citoplasma da célula como um todo, que dá como resultado duas células geneticamente idênticas. Então, existe a fase S, né, S de síntese, né, e depois a fase M, né, onde a célula entra no processo de divisão celular, né, de mitose. Tá? Então, o ciclo celular eucariótico ele apresenta-se assim dividido. Né, a fase S, de síntese, depois a fase M, que ocorre a mitose, que temos a divisão nuclear, a citocinese e a divisão citoplasmática. Né? Então, fora a fase M, é a interfase. Né? E aí, logo após a fase M, a fase G1 dentro da interfase, a fase S, né, de replicação do DNA, né, digamos assim, a síntese, né, do DNA, da dupla hélice, e a fase G2, né, que finaliza a interfase. Então, é o mesmo ciclo aqui, mostrando aqui o resultado, né, da fase M, que há duas células idênticas. Aqui, complementando, né, o mesmo ciclo, tá? Mostrando aqui o ciclo celular, então a interfase, né, que a seta aqui está em cinza. Aí a célula entra em mitose,
Aí as fases da mitose, a gente vai falar um pouco delas hoje. Né? A profase, a prometáfase, a metáfase, aí começa a transição metáfase, anáfase, a telófase. Né? Então, no início da anáfase até o final da telófase, né, entra a citocinese. Aí as células resultantes, células filhas, que vão entrar em interfase, cada um. E aí, em determinado momento, ela entra, né, no período de síntese, né, de replicação do DNA. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da prófase. Né? Então, aqui é tomado como exemplo uma célula eucariótica animal. Tá? Não dá para ver aqui na ilustração. Então, na profase, os cromossomos replicados já estão condensados aqui, né? Cada um deles composto por duas cromátides irmãs condensadas fora do núcleo, a formação do fuso mitótico, tá? Entre dois centrossomos que se replicaram e se separaram. Para simplificar, apenas 3 cromossomos são mostrados aqui. Né? 1, 2, 3. Em células diploides haveria 2 cópias de cada cromossomos presente. E na micrografia de fluorescência, essa imagem aqui, né, da direita da tela, os cromossomos são corados com laranja e microtúbulos com verde. Tá? Então, na profase, o envelope nuclear está intacto ainda. Nós temos a presença aqui dos centrossomos com a formação dos fusos mitóticos. Né? Olha a presença do cinetócoro nos cromossomas. E lembrando que esses cromossomos replicados, condensados, são compostos por 2 cromátides irmãs, que são mantidas unidas ao longo do seu comprimento. A fase seguinte, a prometáfase, o que nós podemos perceber aqui? Já o envoltório nuclear, né, o envelope nuclear está fragmentado. Né? O núcleo foi praticamente, a carioteca foi praticamente rompida, digamos assim. Né? A prometáfase inicia-se de forma abrupta com a fragmentação do envelope nuclear. E os cromossomos podem, então, ligarem-se aos microtúbulos do fuso via seus cinetócoros e entrar em movimento ativo. Tá? Então, mostra aqui a imagem da direita. Né? Olha só, o fuso, né, que tem a ver com o citoesqueleto, que nós estudamos lá na unidade 2. Né? Em vermelho aqui os cromossomos. Então, os cromossomos em movimento ativo, né, sendo arrastados, praticamente separados uns dos outros, né, por interferência aqui do microtúbulo do cinetócoro. E a presença do centrossomo no polo, a formação dos polos, né, no polo do fuso. A fase seguinte, a metáfase, né, a presença ainda do cromossomo no polo do fuso, o microtúbulo no cinetócoro. E na metáfase, os cromossomos são alinhados na placa equatorial. Então, nós temos já a metáfase, né, presença da placa equatorial do fuso. Eu estou passando aqui o lisezinho do ponteiro. Entre os polos do fuso. E os microtúbulos do cinetócoro ligam-se às cromátides irmãs em polos opostos ao fuso. A anáfase, né, em direção à separação, né, segregação, as cromátides irmãs separam-se na forma sincronizada para formar 2 cromossomos filhos e cada um é puxado lentamente em direção ao polo do fuso, como a gente percebe aqui nessa imagem. Os microtúbulos do cinetócoro ficam menores e os polos do fuso também se afastam. Ambos os processos contribuem para a segregação cromossômica. Então já está ocorrendo o que aqui? O encurtamento dos microtúbulos do cinetócoro. Olha os cromossomos filhos, né, separados, e o polo do fuso se movendo para fora. A telófase, né, os 2 cromossomos
dos dois conjuntos dos cromossomos filhos chegam aos polos do fuso e descondensam. Um envelope nuclear se forma ao redor de cada conjunto, completando a formação de dois núcleos e marcando o fim da mitose. E a divisão do citoplasma começa com a contração do anel contrátil. Né? Então começa a se reconstruir novamente a carioteca, né? Em volta aqui do conjunto de cromossomos filhos do polo do fuso, e aqui a presença ainda do centrosoma, né? Os microtúbulos interpolares, e a formação do envelope nuclear ao redor do cromossomo individuais. E aí, falando em contração, né? A citocinese, tá? Em que é o momento final aqui da divisão, em que o citoplasma é dividido em dois por um anel contrátil de actina e filamentos de miosina. Também comentamos, falamos sobre isso na unidade anterior, falamos em 1000 filamentos, que comprimem a célula em duas partes para criar duas células filhas, cada uma com um núcleo. Então aqui o envelope nuclear completo ao redor dos cromossomos descondensados, e a reformação da matriz de interface de microtúbulos nucleados por centrosoma. Então, é o anel contrátil criando um suco de clivagem. Bom, tudo isso, como foi comentado, é controlado. Tá? Então, existe um sistema controle do ciclo celular que ativa e desativa as enzimas e outras proteínas responsáveis por determinados processos durante o ciclo celular. Esse sistema, o que ele faz? Ele assegura que um processo tenha terminado antes do início do próximo evento. Tudo organizado, etapa por etapa. Então, esse sistema considera as condições externas à célula, estímulo, como por exemplo, estímulos para a divisão celular. Há, nesses sistemas, freios moleculares, que podem parar o ciclo em vários pontos de checagem. Existe, portanto, esses pontos de checagem, de verificação. Se está tudo certo, se as etapas anteriores foram, digamos assim, cumpridas, né? Então, esses pontos de checagem também podem ser regulados, por exemplo, por fator de crescimento, né? E por moléculas sinalizadoras extracelulares. Aí um gifzinho sobre checkpoint do South Park, né? Então aqui o controle do ciclo celular, então o sistema de controle do ciclo celular desencadeia os processos essenciais do ciclo, como replicação do DNA, mitose e citocinese. Então o sistema de controle é representado aqui como um braço central, chamado de controlador, está no esquema aqui do Alberts, né, que gira no sentido horário, disparando processos essenciais quando alcança transições específicas no controlador exterior, que são quem? As caixas amarelas. A informação sobre a realização dos eventos do ciclo celular, assim como os sinais oriundos do ambiente, pode levar o sistema de controle a interromper o ciclo nessas transições. Então, começando aqui, antes do início da mitose. O que o sistema controlador vai verificar? Todo o DNA está replicado? Sim ou não? Um ambiente favorável? Se essas respostas forem respondidas sim, né? Se o controlador verificar que está tudo ok, segue-se. Aí entra-se em mitose. Lá, depois da metade da mitose, né, o controlador vai ver se todos os cromossomos estão ligados ao fuso. Aí inicia-se a transição, a etapa metáfase e anáfase. Então inicia-se a anáfase e prossegue-se para a citocinese. Aí entra-se na fase G1. Ao final da G1, o controlador vai verificar se o ambiente é favorável, né? E isso permite, se estiver favorável, vai ocorrer a entrada no ciclo celular e prosseguir para a fase S. Tem-se aqui o início da transição, da fase G1 para a fase S.
Então, como que o sistema de controle regula os eventos do ciclo celular? Então, vão entrar aí em cena proteínas importantes. Né? Tudo isso ocorre devido ao trabalho de enzimas. Né? Então, fosforila proteínas chaves que controlam a maquinaria do ciclo, que vão iniciar e regular a replicação, a mitose e a citocinese. Então, a fosforilação de proteínoquinases e a desfosforilação de proteíno-fosfatase. Então, fosforilação, quem faz? Proteínoquinase, e desfosforilação, por contrário, feita por proteíno-fosfatase. Então, esse processo de ativação das proteínoquinases é feita por ciclinas, que são outras proteínas. Elas são conhecidas como proteínoquinases dependentes das ciclinas, chamadas de CDKs. Aí, desenho aqui das moléculas, né, de ciclina em verde, aqui, e as quinases dependentes de ciclina CDK. Né, desenho retirado do Albert também. CDKs e ciclinas são produzidas durante toda a intérfase. Então, são proteínas altamente específicas e um acúmulo de determinada ciclina ativa a CDK correspondente faz com que o evento determinado por essas sejam desencadeados. E para que o processo desencadeado seja bloqueado, ocorre a ubiquitinação da ciclina e a sua consequente degradação. E a ciclina sozinha não consegue ativar a CDK. A CDK sofre fosforilação e desfosforilação em sítios específicos para tornar-se enzimaticamente ativas. Bom, existem vários tipos de CDKs e de ciclinas. Exemplos, tá? Ciclinas G2 na mitose, né? A e B. Na G1, C, D e E, que entram aparecem na fase S. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e por assistir o vídeo. Até a próxima aula.